Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. A Bíblia é o nosso manual de vida e nela há resposta para todas as áreas e fases da nossa vida. Porém, existem algumas histórias que desafiam o nosso entendimento humano. No tempo dos juízes, o povo de Deus se afundava em pecados como a idolatria, a imoralidade sexual e a profanação das instituições religiosas. E cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. E assim, o pecado foi enraizado no coração do ser humano, gerando ações inimagináveis, apagando assim a lei e o conhecimento de Deus. Quando o ser humano se afasta de Deus e segue seus próprios desejos, ele perde a sua humanidade e, nesse contexto, as mulheres são frequentemente as que mais sofrem. No vídeo de hoje, vamos falar da história mais macabra da Bíblia, aonde um levita cortou em 12 pedaços a sua concubina e, consequentemente, foi gerada uma guerra civil em Israel. A pessoa que lê esse texto sem um discernimento espiritual vai falar que esse texto é impróprio para menores de idade. Realmente, esta é uma história muito chocante e muitas das vezes não entendemos bem o que Deus quer nos ensinar com uma mensagem tão difícil. Israel estava sem lei, sem rei e sem o temor de Deus. O abismo moral em que Israel havia caído é devastadoramente exposto, e o resultado foi uma tragédia inimaginável que não poupou inocentes e que ecoa pelos séculos como um terrível aviso. Aqui neste canal, buscamos impactar positivamente a vida das pessoas através da palavra do Senhor e do conhecimento que ela traz. Então, convido você a fazer parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para que o YouTube te avise toda vez que publicarmos um vídeo novo, ok? Antes de começar o conteúdo principal do vídeo, vou te explicar o significado de levita e concubina. Levita era todo descendente de Levi, que foi filho de Jacó e Lia, neto de Isaque e Rebeca, e bisneto de Abraão e Sara, que foi ancestral de Moisés e Arão, a quem coube as funções sacerdotais, vindo daí o fato de sua descendência, os levitas, que assim herdaram o ministério sacerdotal. E a concubina era toda moça que geralmente era pobre, que um homem comprava dos seus pais ou aceitava como pagamento de dívidas ou tomava como prisioneira de guerra. A concubina tinha direito à casa, comida e relações sexuais com o dono, que era considerado seu marido. Ela ficava em posição inferior à da esposa, porém não era olhada como desprezo pelos outros, porque naquele tempo a lei permitia que um homem tivesse mais de uma mulher. A Bíblia é bem clara em dizer que naquele tempo não havia rei em Israel, ou seja, aquele povo precisava de um líder, um rei, pois eles falhavam em reconhecer a soberania de Deus. A narrativa de Juízes 19 conta a história de um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, e ele tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, esta mulher lhe foi infiel e deixou-o e voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, o levita foi convencê-la a voltar para casa. E ao chegar na casa do pai da mulher, ela o levou para dentro, e quando seu pai viu o levita, alegrou-se muito. O pai da mulher
trata o levita com uma hospitalidade exagerada e insistente. Mas depois de 5 dias, o levita decide partir, levando a mulher consigo. No caminho de volta, a tragédia se desenrola. Eles chegam à cidade de Gibeá e, ao cair da noite, eles não encontram ninguém que os acolha, até que um homem idoso, voltando do seu trabalho no campo, os convida para passar a noite em sua casa. No entanto, o que parecia ser um refúgio seguro, logo se torna um pesadelo inimaginável, pois algumas horas após a noite cair, os homens perversos daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta, e gritaram um homem idoso dizendo: "Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele." Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, olha a história de Sodoma e Gomorra se repetindo aí. Lembra quando Ló, o sobrinho de Abraão, hospedou os 2 anjos na casa dele? Vamos contextualizar essa história para você entender melhor. Imagine que hoje você não tem nenhum tipo de tecnologia e você também não tem nenhum meio de transporte a não ser o jumento. E após um dia de trabalho, você está caminhando para a sua casa e, ao passar por uma praça vazia por volta das 8 horas da noite, você avista um homem com roupas de padre ou de terno e gravata à moda dos pastores antigos, acompanhado de um outro homem com 2 jumentos e uma mulher. Você então conversa um pouco com eles e observa que são pessoas de bem e que eles têm comida e dinheiro e que estão de passagens pela sua cidade e que decidiram passar a noite naquela praça, pois não tem aonde passar a noite. Você então decide dar hospedagem para eles e leva-os para a sua casa. E após umas 2 horas, começa o horror. Os seus vizinhos, homens, batem com força na sua porta e pedem para você colocar para fora da sua casa o homem de Deus, pois eles queriam ter relações com ele. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, qual seria a sua atitude numa situação desta? A Bíblia diz que o homem idoso saiu para fora da sua casa para apaziguar aquela situação, mas os homens daquela cidade não lhe deram ouvidos. Então, o homem idoso ofereceu a sua filha virgem e a concubina do levita, para que aqueles homens maus fizessem com elas o que eles bem quisessem. Porém, aqueles homens maus estavam decididos a abusar do levita e novamente não deram ouvidos ao homem idoso. E em um ato de desespero, o levita, para proteger a si mesmo, abre a porta da casa e empurra a mulher para fora. A partir desse momento, acontece uma das piores noites de horror relatadas na Bíblia. A mulher é abusada brutalmente, sem misericórdia, por inúmeros homens até o amanhecer. Quando a luz do sol finalmente surge no horizonte, a mulher, com seu corpo e espírito destruídos, se arrasta até a porta da casa do homem idoso e coloca a mão na soleira, tentando pedir ajuda. Ao sair da casa, o levita a encontra caída no chão, mas ele não demonstra sinais de luto, remorso ou compaixão. A Bíblia diz que o levita manda a mulher se levantar, mas não houve resposta. Então, o levita pegou a mulher sem demonstrar nenhum tipo de sentimento e coloca o corpo dela sobre o seu jumento e a leva para casa. O que ele faz a seguir é algo que ultrapassa o limite da sanidade humana. O levita, então, corta o corpo da mulher, dividindo-o em 12 partes, e envia cada pedaço para as tribos de Israel como uma terrível mensagem de horror. Esse ato grotesco espalhou o medo e a fúria
por toda a nação de Israel, provocando assim uma guerra civil. A Bíblia diz que nunca se viu nem se fez uma coisa dessas em Israel, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Essa é uma história de alerta que nos mostra o que acontece quando os seres humanos se afastam de Deus. O levita, um homem que deveria ser um exemplo de santidade, toma para si uma concubina, e não uma esposa, mas uma amante, o que já revela a depravação do seu coração. A relação do levita com essa mulher não era de amor, mas puramente física e sexual, como representava o papel das concubinas naquela época. Existem diferentes possibilidades de interpretação desse texto, e uma delas é que a concubina teria se irritado com o estilo de vida do levita, não sendo fiel a Deus. Lembrando que um levita não podia se envolver com qualquer mulher, ele só podia casar-se com uma mulher virgem dentre o seu povo. Outra possibilidade de interpretação desse texto sugere que a concubina foi infiel, agindo como uma prostituta. Em Israel, uma mulher que abandonasse seu marido já seria considerada adúltera, o que pode justificar a leitura de infidelidade. A crueldade dessa história é agravada pelo fato de o texto bíblico não deixar claro se a mulher estava morta quando foi esquartejada ou se o levita a matou. Isso apenas intensifica a desumanização que aquela mulher sofreu, reduzida a um objeto que podia ser sacrificado para salvar o levita. No capítulo 20 e 21 do livro de Juízes, ele vai contar que a atitude do levita desencadeia uma guerra civil dentro da nação de Israel. Ironicamente, o homem que esquartejou a sua concubina, mulher esta, que não era uma só carne com ele, provocou a união das tribos de Israel como um só homem contra a cidade de Gibeá. Essa é uma das histórias mais sombrias da Bíblia e é citada por Oséias para denunciar o pecado de Israel séculos depois. E ele diz: desde os dias de Gibeá, tu tens pecado, ó Israel, e lá permaneceste. A narrativa de Juízes 19 revela até que ponto a humanidade pode descer quando se afasta e se esquece de Deus. Aí, o pecado aflora de formas inimagináveis. E o que antes era impensável, agora passa a ser tolerado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição, ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.